Paz e graça, irmãos. Irmãos, hoje eu queria começar uma jornada de leitura para benefício de vocês, com o livro Confissões de Santo Agostinho, ali que viveu de 354 a 430 depois de Cristo. Esse livro está dentre aqueles livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Então, eu já li ele uma vez, porém desta vez eu quero ler e produzir um áudio para compartilhar com vocês, para que vocês sejam fortalecidos com essa obra magnífica e extremamente edificante, tá certo? Então, bora lá para a leitura. Confissões, Santo Agostinho, livro 1. Confissão da grandeza e inescrutabilidade de Deus, das misericórdias de Deus na infância e meninice e da obstinação humana, dos seus próprios pecados do ócio, do abuso de seus estudos e das dádivas de Deus até os 15 anos de idade. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. É impossível medir o seu entendimento. Salmo 145:3, 147:5. E tu queres que te louve o ser humano, mera partícula de tua criação, o homem que carrega consigo a mortalidade, o testemunho de seu pecado, o testemunho de que Deus se opõe aos orgulhosos, Tiago 4:6, 1 Pedro 5:5. No entanto, o ser humano, mera partícula de tua criação, quer te louvar. Tu nos despertastes para o prazer de te louvar, pois nos criastes para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousa em ti. Concede-me, Senhor, que eu saiba e entenda qual vem primeiro: invocar-te ou louvar-te, conhecer-te ou invocar-te. Pois quem pode invocar-te sem te conhecer? Pois quem não te conhece pode invocar alguém que não és tu? Ou será que nós te invocamos para podermos conhecer-te? Mas como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Romanos 10:14. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Salmo 22:26. Pois busquem e encontrarão. Mateus 7:7. E os que o encontram hão de louvá-lo. Invocando-te, Senhor, eu te buscarei, e crendo em ti, te invocarei, pois a nós tu fostes pregado. Minha fé, Senhor, te invocará, a fé que tu me destes e com a qual me inspirastes, por meio da encarnação do teu Filho, por meio do ministério do pregador. E como invocarei meu Deus e Senhor, considerando que, quando o chamo, devo chamá-lo para mim mesmo? Que espaço há dentro de mim para que meu Deus possa entrar? Onde pode Deus entrar em mim? O Deus que criou os céus e a terra? Existe de fato, Senhor meu Deus, algo em mim que possa te conter? Será que o céu e a terra que tu criastes e dentro dos quais me criastes contém a ti? Ou será que, uma vez que nada poderia existir fora de ti, consequentemente, tudo o que existe te contém? Sendo, então, que eu existo porque desejo que tu entres em mim, um ser que não existiria se tu não estivesse em mim? Por quê? Pois não estou na sepultura. No entanto, lá também tu estás. Pois se eu fizesse minha cama na sepultura, também lá estás. Salmo 139:8. Eu não poderia, portanto, ó meu Deus, absolutamente não poderia existir se tu não estivesse em mim. Ou melhor, se eu não estivesse em ti, a quem tudo pertence, para que tudo existe e em que tudo subsiste. Conferir Hebreus 2:10, 1 Coríntios 8:6. É exatamente assim, Senhor, exatamente assim. Para onde irei te chamar, sendo que estou em ti? Ou de onde posso vir para entrar em mim? Pois onde possa ir além do céu e da terra para que meu Deus possa entrar em mim? Ele que disse:
Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Jeremias 23, 24. Será que os céus e a terra te contêm, uma vez que tu os enches? Ou será que tu os enches e ainda extravasas, uma vez que eles não te contêm? E quando o céu e a terra estão cheios, onde é que derramas o que sobra de ti mesmo? Ou será que não tens nenhuma necessidade de que alguma coisa te contenha? Tu que contém todas as coisas, uma vez que o que tu enches, o enches contendo? Pois o recipiente que enches não te limitam, uma vez que, mesmo que eles fossem quebrados, tu não serias derramado. E quando tu és derramado sobre nós, Atos 2:18, não és humilhado, mas nos eleva. Tu não é dispersado, mas nos unifica. Mas tu que enches todas as coisas e com teu espírito que as enches? Ou, sendo que todas as coisas não conseguem te conter inteiramente, elas contêm parte de ti? E todas simultaneamente a mesma parte, ou cada uma a sua própria parte, as maiores mais, as menores menos? E nesse caso, uma parte de ti é maior, outra menor? Ou será que tu estás por inteiro em toda parte, embora nada te contenha totalmente? Então, que és tu, meu Deus? Quem és senão o Senhor Deus? Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão nosso Deus? Salmo 18:31. Altíssimo, boníssimo, poderosíssimo, onipotente ao extremo, misericordiosíssimo, mas extremamente justo, misteriosíssimo, mas sempre presente, belíssimo, mas extremamente forte, estável, mas incompreensível, imutável, mas mudando tudo, nunca novo, nunca velho, tudo renovando e envelhecendo os orgulhosos, que não se dão conta disso, sempre atuando, sempre em repouso, sempre acumulando, mas sem precisar de nada, sustentando, enchendo e sempre te espalhando, criando, nutrindo e amadurecendo, buscando, mas tendo tudo. Tu amas, mas sem paixão. És zeloso, sem ansiedade. Arrependes, mas não te afliges. Fica irados, mas sereno. Mudas tuas obras, mas teu propósito não muda. Recebes de volta o que encontras, sem nunca tê-lo perdido. Nunca está necessitado, mas os lucros te alegram. Jamais cobiças, mas cobra juros. Conferir Mateus 25:27. Tu recebes mais do que o devido. Porém, quem possas dever? E quem tem o que quer que seja que não seja teu? Tu pagas dívidas sem nada dever. Perdoas dívidas sem nada perder. E o que eu acabei de dizer, meu Deus, minha vida, minha santa alegria? Ou que dizer qualquer ser humano que fala de ti? Todavia, ai daquele que não fala, pois na verdade até os mais eloquentes são mudos. Que eu possa descansar em ti, que tu entres em meu coração e inebries para que eu possa esquecer meus males e abraçar a ti, meu único bem. Quem és tu para mim? Em tua compaixão, ensina-me a dizê-lo, ou que sou eu em relação a ti para que tu exijas meu amor e, se eu não o der, te enfureces comigo e me ameaça com castigos severos? Serás então que não te amar é um castigo leve? Ah, pelo amor de tua misericórdia, diz-me, ó Senhor meu Deus, o que és para mim? Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Salmo 35:3. Fala então para que eu possa ouvir. Eis, Senhor, meu coração voltado para ti. Abre-lhe os ouvidos e diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Deixe-me seguir essas palavras e agarrar-me a ti. Não esconda a tua face, deixa-me morrer, para que eu não morra, somente deixa-me ver tua face.
Estreita é a mansão de minha alma. Peço que tu a aumentes para poderes entrar nela. Ela está em ruínas. Peço que tu a reformes. Eu sei e confesso que ela contém coisas que ofendem teus olhos. Mas quem irá purificá-la? Ou a quem devo recorrer senão a ti? Senhor, absolve-me dos erros que desconheço, que eles não me dominem. Salmo 19, do verso 12 a 13. Eu creio, por isso falo. Salmo 116, verso 10. Senhor, tu sabes. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E tu, meu Deus, perdoastes a culpa do meu pecado. Salmo 32, 5. Não discutirei em juízo contigo, pois tu és a verdade. Temo enganar-me a mim mesmo. Quero evitar que minha iniquidade seja desmentida. Portanto, não discutirei contigo, pois se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Salmo 133. Todavia, permite que eu, pó e cinza, Gênesis 18, 27, fale com tua misericórdia. Todavia, permite-me falar, uma vez que me dirijo à tua misericórdia e não a um ser humano zombador. Talvez tu também me desprezes, mas depois mostrará compaixão de novo. Jeremias 12, 15. Pois que devo dizer, ó Senhor meu Deus, senão que não sei de onde vim para esta vida que vai morrendo? Ou deveria chamá-la de morte que vai vivendo? Então, imediatamente me amparou o conforto de tua compaixão, conforme ouvi contar, pois disso não me lembro, pela boca do pai e da mãe de meu corpo, de cuja substância tu em algum momento me formastes. Assim fui acolhido pelo conforto do leite de mulher, pois nem minha mãe nem minha babá encheram seus próprios seios para mim, mas fostes tu que providenciastes, por meio delas, o alimento de minha infância, de acordo com tua ordenação, mediante a qual distribuísse tuas riquezas pelas fontes ocultas de todas as coisas. Tu também me destes meu não querer mais do que me davas, e as minhas babás à disposição de me dar o que tu lhe destes, pois elas, com uma afeição inculcada pelo céu, dispuseram-se a me dar o que de ti receberam em abundância. Pois esse bem que eu delas recebia era um bem para elas. Mas de fato elas não provinham delas, mas através delas, pois de ti, ó Deus, provém todas as coisas boas, e de Deus provém toda a minha saúde. Isto aprendi desde aquela época. Tu, por meio de tuas dádivas, dentro e fora de mim, a mim te manifestas. Pois, naquela época, eu só sabia mamar, sentindo-me satisfeito com o que me agradava e chorando diante do que me machucava. Nada mais. Mais tarde, comecei a sorrir, primeiro dormindo, depois acordando. Foi isso que me disseram a meu respeito, e eu acreditei, pois constatamos a mesma coisa em outros bebês, embora eu não me lembre disso em relação a mim mesmo. Assim, pouco a pouco, tomei consciência de onde eu estava e comecei a querer expressar meus desejos àqueles que podiam satisfazê-los, e eu não podia, pois os desejos estavam dentro de mim e os outros estavam fora, e não dispunha de poder nenhum para entrar em meu espírito. Assim, debatia-me e soltava minha voz, produzindo os poucos sinais que eram capaz, do jeito que podia, indicando, embora muito vagamente, o que desejava. E, quando eu não era prontamente obedecido, meus desejos incomodavam e eram ininteligíveis. Então me sentia indignado com os mais velhos, por não se submeterem a mim, com aqueles que não me deviam nenhum serviço, e me vingava deles com lágrimas. Isso aprendi sobre bebês, por meio de observação.
E o fato de que eu fui assim, eles, sem sabê-lo, me mostraram melhor do que minhas babás, que disso sabiam. Minha infância morreu há muito tempo, e eu permaneço vivo. Mas tu, Senhor, sempre vives, em ti nada morre, pois antes de tudo, o que pode ser chamado antes? Tu existes e és Deus e Senhor de tudo o que criastes. Em ti subsistes, estabelecidas para sempre as primeiras causas de todas as coisas que não subsistem. E as fontes de todas as coisas mutáveis em ti subsistem imutáveis. Em ti vivem as razões eternas de todas as coisas irracionais e temporais. Dize, Senhor, ao que te suplica, tu que de tudo te compadeces, diz a mim, objeto de tua compaixão, dize-me, minha infância sucedeu outra idade minha que morreu antes dela? Foi a que passei do ventre da minha mãe? Pois sobre isso ouvi alguma coisa, e eu mesmo vi mulheres grávidas. E de novo pergunto, o que aconteceu antes disso, ó Deus de minha alegria? Eu estava em algum lugar? Eu era alguém? Sobre isso não tenho ninguém que possa me falar, nem meu pai, nem minha mãe, nem a experiência de outros, nem minha memória. Tu te ris de mim por eu perguntar isso e me ordenas que te louve e te reconheça por tudo que de fato sei? Eu te reconheço, Senhor dos céus e da terra, e te louvo pelos meus primeiros rudimentos de vida e pela minha infância, da qual nada me lembro, pois tu dotastes o homem com a capacidade de intuir observando os outros, muitas coisas sobre si mesmo e de muito acreditar baseado-se na força de frágeis mulheres. Mesmo então eu tinha existência e vida, e no fim da infância podia procurar sinais e com ele mostrar aos outros as minhas sensações. De onde poderia provir esse estado de ser, exceto de ti, Senhor? Alguém poderá ser artífice de si mesmo? Ou poderás existir em alguma outra parte, algum canal que possibilite um fluxo de existência e vida para dentro de nós, a não ser que venha de ti, ó Senhor, em que a essência e vida são uma coisa só? Pois tu és ti mesmo, essência e vida, em grau supremo. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo e nunca mudarás. Salmo 97, 9, Malaquias 3, 6. Tampouco em ti o hoje termina. No entanto, em ti ele chega ao seu termo, porque todas essas coisas também estão em ti. Pois elas nem teriam como desaparecer se tu não as sustentasses. E sendo que os teus dias jamais terão fim, Salmo 102, 27, teus anos são simplesmente este dia de hoje. Quantos de nossos anos e dos anos de nossos pais fluíram pelo teu hoje e dele receberam a medida e o molde da existência que eles tiveram? E sempre outros hão de fluir e assim receber a medida e o grau de sua existência. Mas tu permaneces o mesmo. E todas as coisas de manhã, e todas as que virão depois, e todas as de ontem, e todas as que vieram antes, tu as fizestes hoje. Que diferença isso faz para mim se alguém não compreende isso? Que eles também se rejubilem e digam, que é isso? Êxodo 16:15. Que ele se rejubile mesmo assim e se contente, preferindo não descobrir como te descobrir a descobrir como não te descobrir. Ouve, ó Deus, ai do pecado do homem. Assim diz o homem, e tu te compadeces dele, pois tu criastes, mas dele não criastes o pecado. Quem me lembra dos pecados da minha infância? Pois a teus olhos não há ninguém livre do pecado, nem mesmo recém-nascido que viveu senão um dia nesta terra. Quem traz isso à minha mente? Não será cada pequeno bebê em que vejo o que não lembro de mim? Qual foi então meu pecado? Foi o fato de que eu estava afeiçoado ao seio e chorava? Pois caso eu fizesse isso agora em relação ao alimento adequado à minha idade,
Com razão seria ridicularizado e reprovado. O que fazia então era digno de reprovação? Mas sendo que eu não sabia o que era reprovação, o costume e a razão impediam-me de ser reprovado? Pois aqueles hábitos, quando crescemos, nós os erradicamos e descartamos. Ora, homem nenhum, mesmo erradicando o ruim, descarta de propósito o que é bom. Ou será que naquela fase era bom, mesmo que só por certo tempo? Chorar para obter o que, se concedido, seria prejudicial, ressentir-se amargamente de que pessoas livres, seus parentes mais velhos, na verdade os próprios autores de seu nascimento, não o servissem? Ressentir-se de que antes outras pessoas, além dessas, mais conscientes do que eles, não obedecessem às ordens de seu gosto e prazer? Fazer o máximo possível para chocar e ferir os outros por desobediência às ordens que, obedecidas, prejudicariam o próprio bebê? A fraqueza, então, dos membros infantis é a inocência do bebê, não a vontade dele. Eu mesmo vi e até conheci pessoalmente um bebê invejoso. Ele não sabia falar, mas ficava lívido e fitava com um olhar cruel seu irmão de criação. Quem não sabe disso? As mães e as babás vão lhe dizer que abrandam essas atitudes, não sei com que remédio. Será que também isto é inocência? Não suportar compartilhar a fonte de leite que flui em grande abundância, mesmo em caso de extrema necessidade, quando daquele leite depende a própria vida? Nós toleramos tudo isso com brandura, não por se tratar de males existentes ou de pouca importância, mas porque eles desaparecem com o avançar dos anos. Pois, embora toleradas agora, alguns anos mais tarde, essas mesmas atitudes são completamente insuportáveis. Tu, ó Senhor, meu Deus, que deste vida à minha infância, equipando com os sentidos, como verificamos, o corpo que tu me destes, embelezando suas proporções e, para seu bem geral e segurança, implantando nele todas as funções vitais. Mandaste-me exaltar-te por essas coisas, render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 92:1. Pois tu és Deus onipotente e bom, e assim seria mesmo que nada tivesse feito além disso que só tu poderias fazer. Tua unidade é o molde de todas as coisas. De tua própria beleza tu criastes todas as coisas belas, e ordenastes todas as coisas por tua lei. Essa idade, então, Senhor, da qual não guardo lembrança e só imagino por meio das palavras de outros e entrevejo observando outros bebês que conheci, por mais verdadeira que minha imaginação possa ser, ainda reluto em incluir na vida que eu vivo neste mundo. Pois, tanto quanto aquilo que passei no ventre da minha mãe, ela está oculta nas sombras do esquecimento. Mas se sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, Salmo 51:5, onde eu te pergunto, ó meu Deus, onde, Senhor, ou quando foi teu servo inocente? Mas, daquele período eu passo por cima. Que mais posso fazer com aquilo de que não guardo nenhum resquício na lembrança? Depois de ultrapassar a infância, cheguei à meninice. Ou melhor, ela chegou até mim, desbancando a infância, que não foi embora, pois para onde foi? No entanto, ela já não existia, pois eu já não era um bebê sem fala, mas um menino falante. Disso eu me lembro, e a partir de então observei como aprendi a falar. Não aconteceu que os mais velhos me ensinavam palavras, como logo em seguida ensinaram-me outras coisas, de acordo com algum método estabelecido, mas eu, desejando expressar meus pensamentos por meio de gritos e sons confusos e vários movimentos de braços e pernas, de modo que minha vontade fosse satisfeita, no entanto, sendo incapaz de expressar tudo o que eu queria, ou dirigir-me a quem queria, por meio do entendimento que tu, meu Deus, me destes, comecei a praticar os sons da minha memória.
Quando as pessoas mencionavam alguma coisa e ao falar se voltaram para ela, eu via e gravava na memória o nome que elas proferiam para designar aquilo que apontavam. E o fato de que elas se referiam a uma coisa e não a outra era claramente indicado pelo movimento do corpo e pela linguagem natural, por assim dizer, comum a todos os povos. Expressa no semblante, nos movimentos dos olhos e até nos gestos das mãos e os tons de voz que indicam as emoções da mente que persegue, possui, rejeita ou evita alguma coisa. E assim, constantemente, ouvindo palavras que ia ocorrendo em várias frases, eu aos poucos entendia o que elas representavam. Depois de acostumar a boca a esses sinais, por meio deles expressava a minha vontade. Assim, trocava com as pessoas ao meu redor esses sinais correntes de nossa vontade e mergulhava mais fundo rumo a tempestuosos diálogos da vida, ainda dependendo da autoridade paterna e das vontades dos mais velhos. Oh, meu Deus, que miserias! Oh, meu Deus, o que miserias e zombarias passei então a sofrer! Oh, meu Deus, que misérias e zombarias passei então a sofrer, quando a obediência aos meus professores me foi apresentada, como sendo adequada para um menino, a fim de que eu pudesse prosperar neste mundo e destacar-me na arte de falar em público, que me serviria para obter o aplauso dos homens e enganosas riquezas. Em seguida fui enviado à escola para receber erudição, que eu, coitado, não sabia para que servia. No entanto, quando era lerdo na aprendizagem, eu era espancado. Isso era considerado correto por nossos antepassados, e muitos que haviam passado antes pelo mesmo caminho estabeleciam para nós penosos percursos que percorrimos resignados, multiplicando agruras e sofrimentos para os filhos de Adão. Mas, Senhor, nós descobrimos que os homens recorrem a Ti e deles aprendemos a pensar em Ti, segundo nossos poderes, como sendo alguém grande que, embora oculto aos nossos sentidos, podia nos ouvir e ajudar. Foi assim, na meninice, que comecei a dirigir-te orações, meu auxílio e refúgio, e rompi as limitações de minha língua para te invocar, suplicando-te, embora eu fosse pequeno, mas com grande seriedade, para que eu não fosse espancado na escola. E quando tu não me ouvias, evitando com isso me lançar no ridículo, os mais velhos, sim, meus próprios pais, que todavia não queriam meu mal, riam-se de minhas punições, que eram então meu grande e grave problema. Será que existem, Senhor, homens de espírito tão grande que se agarrem a Ti com um sentimento tão intenso? Pois há uma espécie de estupidez que é, de certo modo, capaz disso. Mas será que existem mesmo pessoas que, agarrando-se devotamente a Ti, sejam dotadas de um espírito tão grande que as leve a pensar de maneira tão leviana das rodas e chicotes e outros castigos, contra os quais, em todas as partes do mundo, os homens apelam a Ti com extremo pavor, e a zombar daqueles por quem eles são amargamente temidos? Tal como nossos pais se riam das torturas que sofrimos na meninice pelas mãos de nossos mestres? Pois nós não temíamos menos as nossas torturas, nem orávamos menos te pedindo para nos livrares dela. No entanto, pecávamos escrevendo, lendo ou estudando menos do que se exigia de nós, pois nos faltava, ó Senhor, memória ou capacidade, dons que Tua vontade nos concedeu em grau suficiente para a idade. Mas nosso único prazer era brincar, e por isso éramos punidos por aqueles que, no entanto, faziam as mesmas coisas. Mas o ócio dos mais velhos é denominado negócio, ou seja, não ócio. E dos meninos, sendo realmente a mesma coisa, recebe dos mais velhos punições. E ninguém tem pena, nem dos meninos
nem dos homens. Pois, será que alguém em sã consciência aprova as surras que recebi na meninice porque, jogando bola, progredia menos estudando coisas que, na idade adulta, me permitiria desempenhar um papel indecoroso? E que outra coisa fazia aqueles que me surravam? Ele que, derrotado em alguma discussão insignificante com seu colega docente, sentia-se mais amargurado e aflito do que eu quando era derrotado por um adversário num jogo de bola? No entanto, em tudo isso eu pecava. Ó Senhor Deus, Criador e distribuidor de todas as coisas da natureza, o único soberano sobre o pecado. Eu pecava, ó Senhor meu Deus, transgredindo as ordens de meus pais e de meus mestres, pois aquilo que eles fossem, qual fosse seu motivo, queriam que eu aprendesse. Eu poderia em seguida ter usado para o bem, pois eu desobedecia não por um motivo melhor, mas pelo gosto de jogar, pelo orgulho da vitória em minhas competições e para sentir em meus ouvidos o prazer das falsas histórias, o que me fazia querer mais. A própria curiosidade em relação os espetáculos e disputa dos mais velhos aumentavam o brilho de meus olhos. Todavia, os que proporcionam esses espetáculos estão envolvidos numa aura de tanta honra que quase todo mundo quer o mesmo para seus filhos. No entanto, os pais desejam que os filhos sejam castigados se aqueles mesmos jogos os atrasam naqueles estudos por meio dos quais gostariam que eles apresentassem jogos similares. Olha com compaixão, Senhor, para essas coisas e livra-nos agora e nós que te invocamos. Livra também os que ainda não te invocam, para que eles possam te invocar e tu os possa libertar. Então, quando menino, eu já tinha ouvido falar de uma vida eterna, que nos é prometido mediante a humildade do Senhor nosso Deus, que se submete ao nosso orgulho. E até mesmo ainda no ventre de minha mãe, que confiava muito em ti, eu fui estampado com a marca de sua santa cruz e temperado com seu sal. Tu vistes, Senhor, como quando ainda menino fui apanhado por uma dor de estômago e fiquei praticamente à beira da morte. Tu vistes, meu Deus, pois era meu protetor. Com que ansiedade e fé, levado pela piedosa preocupação de minha mãe e de tua igreja, a mãe de todos nós, eu procurei o batismo de teu Cristo, meu Deus e Senhor. Diante disso, minha mãe, muito perturbada, uma vez que com seu coração puro em tua fé, ela com um carinho ainda maior estava sofrendo dores de parto, Gálatas 4,19, pela minha salvação, teria em sua ansiosa pressa, providenciando minha consagração e purificação pelos salutares sacramentos, confessando-te, Senhor Jesus, para a minha remissão dos pecados. Todavia, eu de repente me recuperei, e assim como se eu precisasse manchar-me novamente caso sobrevivesse, minha purificação foi adiada, porque as manchas do pecado, depois daquela ablução, aumentariam cada vez mais meu risco de culpa. Eu não já acreditava assim como minha mãe e toda a minha família, exceto meu pai. Contudo, ele não anulou o poder da piedade de minha mãe dentro de mim. Não fez que eu, diante de suas descrenças, também deixasse de acreditar. Pois a profunda preocupação dela era que tu, meu Deus, fostes meu pai, e nisso tu ajudastes a prevalecer sobre seu marido, a quem ela, mesmo sendo melhor que ele, obedecia, obedecendo desse modo também a ti, que assim lhe ordenastes. Eu te pergunto, meu Deus, pois desejo saber, se assim tu quiseres, por que razão meu batismo foi então adiado? Foi para o meu bem que minhas rédeas ficaram soltas, por assim dizer, para eu poder pecar, ou será que não estavam soltas? Se não estavam, por que sempre ecoam em meus ouvidos de todos os lados?
Não se preocupe com ele, deixe-o à vontade, pois ainda não foi batizado? Mas quando se tratava da saúde do corpo, ninguém disse: deixe que ele se machuque mais, pois ele ainda não está curado. Muito melhor teria sido então se eu tivesse sarado rapidamente, e assim, pela diligência de meus amigos e de mim mesmo, a saúde recuperada de minha alma teria sido preservada em segurança por ti, que a concedesse. De fato, teria sido muito melhor, mas quantas e que enormes ondas de tentações pareciam que me aguardar depois da meninice? Essa minha mãe previu e preferiu expor a elas a argilas da qual eu pudesse depois ser moldado a expor o molde já pronto. Na infância, porém, tão menos terrível para mim que a adolescência, eu não gostava de estudar e detestava ser obrigado a fazê-lo. Mas fui forçado e isso me foi muito proveitoso, embora não me saísse muito bem. Se não tivesse sido forçado, não teria aprendido. Mas ninguém se sai bem contra a própria vontade, embora o resultado possa ser bom. No entanto, também não procederam bem os que me forçaram, mas o que de bom resultou daquilo que veio de ti, meu Deus. Pois eles não tinham consciência de como eu empregaria o que me forçava a aprender, senão para satisfazer os insaciáveis desejos de uma rica penúria e uma ignóbil glória. Mas tu, para quem até os cabelos da cabeça estão todos contados, usastes em meu proveito o erro de todos que me instigaram a aprender, e o meu próprio erro, pois eu não queria aprender, tu o usastes para me punir, um castigo justo para um menino tão pequeno e tão grande pecador. Assim, por meio dos que agiram mal, tu me fizestes bem, e por meio de meu próprio pecado, tu me punistes justamente. Pois tu ordenaste que cada paixão desordenada contivesse sua própria punição, e assim acontecesse. Mas por que eu detestava tanto a língua grega que eu estudei quando criança? Ainda não sei exatamente, pois do latim eu gostava. Não daquele que meus primeiros mestres me ensinaram, mas daquele que aprendi com os assim chamados gramáticos. Aquelas primeiras aulas de leitura, redação e aritmética, eu as considerava um grande peso e castigo, como qualquer livro de grego. No entanto, isso também de onde provinha, senão do pecado e da vaidade desta vida? Eu era apenas um dos meros mortais, brisa passageira que não retorna, Salmo 78, 39. Pois aqueles primeiros estudos foram certamente os melhores, por serem mais exatos. Por meio deles aprendi e ainda retenho o poder de ler o que encontro escrito e de eu mesmo escrever o que eu quero. Ao passo que em outros estudos fui forçado a aprender sobre as viagens de Enéas, esquecido de mim mesmo e a chorar a morte de Dido por ela ter se suicidado por amor. Enquanto isso, com os olhos secos, eu permitia que meu miserável ser morresse entre essas histórias, longe de ti, ó Deus de minha vida. O que há de mais miserável do que um miserável ser que não se compadece de si mesmo, chorando a morte de Dido por seu amor por Enéas, mas sem chorar sua própria morte pela falta de amor por ti, ó Deus? Tu és a luz do meu coração, o alimento do âmago de minha alma, o poder que dá vigor à minha mente e ativa meus pensamentos. E eu não te amava. Eu fornicava contra ti, e todos ao meu redor, ecoando incentivos à fornicação, diziam: muito bem, muito bem. Ora, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Tiago 4,4. E o muito bem, continua ecoando até a gente se envergonhar de não ser alguém assim. E tudo isso eu aprendia e não lamentava. Eu que chorava o suicídio de Dido e, buscando na espada um golpe e uma ferida extrema,
Ao mesmo tempo buscava um extremo pior. Eu, a mais imoderada e mais vil de todas as criaturas, depois de te abandonar, estava me transformando em lama. E se eu fosse proibido de ler tudo isso, lamentaria não poder ler o que me afligia. Loucura como essa é considerada aprendizado superior e mais rico do que aquele pelo qual eu aprendi a ler e escrever. Mas agora, meu Deus, faze-me ouvir teu grito em minha alma e deixa que a verdade me diga: não é isso, não é isso. Muito melhor foi aquela primeira aprendizagem. Pois é claro que eu preferia esquecer as viagens de Enéas e tudo o mais a esquecer como ler e escrever. Todavia, sobre a porta de entrada da escola de gramática, ostenta-se um emblema. Sim, mas não é um emblema que indica algo que se aprendeu. É mais um manto para esconder o erro. Que aqueles que já não temos gritem comigo enquanto eu confesso a ti, meu Deus, tudo o que minha alma desejar, e aceito a condenação de meus caminhos perversos, a fim de poder amar teus bons caminhos. Que os compradores e vendedores do ensino de gramática não gritem comigo, pois se eu os questionar se é verdade que Enéas em certa ocasião veio para Cartago, como diz o poeta, os mesmos eruditos respondem que não sabem, e os mais eruditos afirmam que ele nunca o fez. Mas se eu lhe perguntar como se soletra o nome Enéas, todos que aprenderam a escrevê-lo vão responder com certo sobre os sinais que foram convencionalmente estabelecidos. Se mais uma vez eu perguntar o que se poderia esquecer com menos prejuízos para as atividades do dia a dia, se a leitura e a escrita ou as ficções poéticas, que não prevê o que iria responder todos aqueles que não são de todos dementes? Eu pequei. Portanto, quando na meninice preferia aqueles estudos vazios em relação ao mais proveitoso, ou melhor, gostava mais daqueles e detestava estes. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Isso para mim era uma catilena aborrecida. O cavalo de madeira forrado de homens armados, e Troia em chamas, e sombras de Creusas em sua triste imagem, eram espetáculos superiores para a minha vaidade. Porque eu detestava os clássicos gregos, que apresentam narrativas semelhantes àquelas. Pois também Homero habilmente teceu ficções da mesma natureza e docentemente vãs. No entanto, para o meu gosto infantil, ele tinha um sabor amargo. Suponho que o mesmo gosto tinha Virgílio para as crianças gregas quando eram forçadas a estudá-lo como eu era a estudar Homero. A dificuldade de uma língua estrangeira salpicava, por assim dizer, com fel toda a doçura da fábula grega. Eu não entendia nenhuma palavra daquilo. Era para ser levado a entender, eu era veementemente instigado com cruéis ameaças e castigos. Houve também um tempo, na infância, em que eu não sabia latim. Mas isso eu aprendi sem medo ou sacrifício, pela mera observação, entre as carícias de babás e brincadeiras de amigos, que me encorajavam, sorrindo e brincando. Aprendi latim sem sofrer pressão alguma, pois meu coração me incentivava a criar seus conceitos, e que eu só poderia fazer aprendendo as palavras, não dos que me incentivavam, mas daqueles que conversavam comigo, em cujos ouvidos eu dava à luz os pensamentos e tudo aquilo que concebia. Não há dúvida, portanto, de que a curiosidade livre tem mais força em nossa aprendizagem dessas coisas do que as obrigações que amedrontam. Mas somente essas obrigações restringem as divagações daquela liberdade, por meio de tuas leis. Ó meu Deus, tuas leis
desde a palmatória até as provações dos mártires, consegue moderar para nós um amargo sadio, chamando-nos de volta para ti e afastando-nos do mortal prazer que para longe de ti nos seduz. Ouve, Senhor, a minha oração. Não permitas que minha alma fraqueje sob disciplina, nem que eu fraqueje em confessar-te todas as mercês por meio das quais tu me livraste dos caminhos mais perversos, a fim de que tu pudesses ser para mim um prazer superior a todos os atrativos por mim perseguidos, a fim de que eu pudesse te amar inteiramente e segurar a mão de todo o coração, e tu pudesses me resgatar de todas as tentações até o fim. Pois eis que, Senhor, meu Rei e meu Deus, desejo a teu serviço seja dedicado tudo o que de útil minha infância aprendeu, que para te servir eu fale, escreva, leia, entenda. Pois tu me destes tua disciplina quando eu aprendia coisas vãs, e o pecado de me deleitar nessas vaidades, tu o perdoastes. Nelas, de fato, aprendi muitas palavras inúteis, mas isso eu aprendi de ter igualmente aprendido coisas que não são vãs. Esse é o caminho seguro para os pés da juventude. Mas ai de você, torrente de métodos humanos! Quem se oporá a você? Quanto tempo levará para secar? Por quanto tempo levará de roldão os filhos de Eva para aqueles vastos hediondo oceano, que até mesmo os que abraçam a cruz acham difícil atravessar? Acaso não li em você sobre o tonitruante adúltero Júpiter? As duas coisas eles certamente não podiam ser, mas assim o trovão pode favorecer e acovitar o verdadeiro adultério. E agora nenhum dentre nossos mestres togados presta ouvidos atentos a alguém de sua própria escola que clama. Isso são ficções de Homero, que atribui coisa humana aos deuses. Melhor seria se ela não tivesse trazido coisas divinas. Todavia, mais de acordo com a verdade estaria quem dissesse: isso de fato são ficções dele. No entanto, atribui uma natureza divina a um homem perverso, de modo que crimes não sejam mais crimes, para que assim quem os comete possa parecer não com homens perdulários, mas com anjos do céu. No entanto, para dentro de vocês, torrente infernal, são atirados aos filhos dos homens, regiamente recompensados por essa espécie de aprendizado e domínio. E grandes solenidades envolvem tudo isso, quando essas atividades são exercidas no fórum, no âmbito das leis que determinam um salário com benefícios adicionais, e você atira suas pedras e brada: é aqui que se aprende as palavras, aqui a eloquência, indispensável para obter os fins desejados e defender posições adotadas. Como se nunca pudéssemos ter aprendido palavras tais como chuva de ouro, colo, seduzir, templos do céu e outras expressões naquela passagem, se Terêncio não houvesse trazido para o palco um rapaz lascivo que adota Júpiter como seu exemplo de sedução. Observando um quadro no qual se retrata a história de Júpiter caído como uma chuva de ouro sobre o colo de Danae, mulher a seduzir, e depois observe-se como ele se excita à luxúria, como se obedece às instruções celestes. E que Deus, o grande Júpiter, que abala os mais altos templos do céu com seu trovão, e eu, pobre homem mortal, não devo fazer o mesmo? Eu fiz, de todo o coração, eu fiz. Toda essa baixeza não facilita em nada o aprendizado das palavras, mas por meio delas comete-se baixeza com menos vergonha. Não que eu condene as palavras que são, por assim dizer,
vasos seletos e preciosos, mas sim o vinho do erro que nelas nos é servido por professores intoxicados. E se nós não o bebermos também, somos castigados e não temos nenhum juiz a quem apelar. No entanto, ó meu Deus, em cuja presença eu agora em toda segurança posso relembrar essas coisas. Tudo isso eu infelizmente aprendi de bom grado e com muito prazer, e por isso fui considerado um rapaz como um futuro promissor. Tolera-me, Senhor, enquanto digo algumas coisas sobre minhas habilidades. Dádiva tua, e com que futilidade as desperdicei. Fui-me atribuída uma tarefa bastante problemática para minha alma, que implicava aplausos ou vaias e medos de açoites. Proferir as palavras de Juno quando ela, enfurecida, lamentava não poder afastar-se de Troia, esse príncipe do Lácio. Eu tinha ouvido dizer que Juno jamais proferiu essas palavras, mas éramos obrigados a extraviar do caminho seguindo as pegadas dessas ficções poéticas e dizer em prosa que o poeta expressou um verso. A apresentação era muito aplaudida quando as furiosas paixões e dor eram mais evidenciadas pelo aluno, que as revestisse com a linguagem apropriada, preservando a dignidade da personagem. Que diferença faz para mim, ó minha verdadeira vida? Meu Deus, o fato de minha declaração ter sido mais aplaudida do que a de muitos outros meus coetâneos de mesma classe? Isso tudo não é fumaça e vento? E será que não havia mais nada em que eu pudesse exercitar minha inteligência e língua? Teus louvores, Senhor, teus louvores poderiam ter sustentado o rebento ainda tenro do meu coração com o suporte das Escrituras. Assim ele não se teria desgarrado nessas bobagens vazias, tornando-se presa corrompida para aves de rapina. Pois de muitas maneiras os homens oferecem sacrifício aos anjos rebeldes. Não deveria causar nenhuma estranheza o fato de eu ter me deixado levar desse modo pelas vaidades, afastando-me de tua presença, ó meu Deus, quando me foram apresentados como modelos homens que durante a narração de algum feito pessoal, em si mesmo negativo, cometesse algum barbarismo linguístico, ao serem corrigidos se sentiam deprimidos. Mas quando num discurso rico, enfeitado e bem estruturado, relatavam sua própria vida desordenada, ao serem elogiados, se sentiam exultantes. Exultantes? Essa coisa tu vês, Senhor, e te mantens calado. Tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso. Salmo 86:15. Ficarás calado para sempre? E até nesse momento que tu dirás deste horrível buraco, qualquer alma que te procura, que sente sede dos teus prazeres, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Salmo 27:8. Pois sentimentos obscurecidos marcam o afastamento para longe de ti. Realmente, não é como os pés ou com a mudança de lugar que nós te deixamos ou voltamos para ti. Ou será que aquele teu filho mais jovem procurou cavalos e carruagens, ou navios, ou voo com asas visíveis, ou viajou movimentando seus membros para poder num país distante esbanjar numa vida irresponsável tudo o que lhe deste na partida? Tu fostes um pai amoroso quando destes, e mais amoroso ainda quando ele voltou em mãos vazias. Sendo então o verdadeiro afastamento de ti consiste na concupiscência, isto é, sentimentos obscurecidos. Olha, Senhor Deus, sim, olha com paciência, como costuma fazer. Com quantos cuidados os filhos dos homens observam a propriedade das regras das letras e sílabas recebidas daquelas que falaram antes deles, negligenciando a perene aliança da salvação eterna recebida de ti. Tanto que se um professor
ou um aprendiz das antigas regras de ortografia, contrariando as leis da gramática, escreve a expressão ser humano com U, sem o H, ofenderá mais seus leitores do que ele, um ser humano, odiasse outro ser humano, contrariando as tuas normas. Como se algum inimigo pudesse ser mais danoso do que o ódio que o inflama, ou se pudesse com seu ódio provocar feridas mais fundas no perseguido do que na sua própria alma de perseguidor. Com certeza, nenhum conhecimento das letras pode ser tão natural como o registro da consciência de que ele está fazendo para o outro o que detestaria que o outro lhe fizesse. Como são ocultas as tuas leis, ó Deus, tu que és o único grande que é em silêncio, habita no alto, Isaías 33:5. E administras por meio de uma lei incansável a justiça cega contra desejos desregrados. Buscando a fama da eloquência, um homem postado diante de um juiz humano, cercado por uma multidão humana, ao fazer um pronunciamento contra seu inimigo, movido pelo ódio mais feroz, tomará o máximo cuidado para não assassinar o termo ser humano. Ao cometer um lapso de pronúncia, mas sem atentar com a fúria de seu espírito para o assassinato real de um ser humano, esse era o mundo em cujo limiar eu estava na infância. Esse foi o estágio onde eu mais temia cometer um barbarismo do que, após cometer um, invejar aqueles que não o haviam cometido. Digo e confesso a ti, meu Deus, essas coisas pelas quais eu era elogiado por aqueles a quem obedecer era para mim perfeita virtude, pois eu não enxergava o abismo da abjeção do qual fui excluído da tua presença. Salmo 31:22. Aos teus olhos, o que havia de mais vergonhoso do que desagradar até a mim mesmo, enganando-me com inúmeras mentiras meu tutor, meus mestres, meus pais, por amor ao jogo, pelo ardente desejo de ver espetáculos frívolos e pela inquietante vontade de imitá-los? Furtos também eu cometi, na despensa e mesa de meus pais, escravizado pela ganância, ou a fim de ter algo para dar a outros meninos, que me vendiam seus brinquedos, dos quais, ao mesmo tempo, eles não gostavam menos do que eu. Nesse jogo, eu muitas vezes procurei conquistas fraudulentas, motivadas pelo vaidoso desejo de aparecer, e o que eu tanto detestava ter de suportar, ou, quando o descobria, censurava com muita veemência, como o que eu mesmo fazia em relação aos outros? E quando era descoberto e censurado por essas mesmas coisas, eu preferia brigar e ceder. Será essa a inocência da minha infância? De modo algum, Senhor, de modo algum. Clamo por tua misericórdia, ó meu Deus, pois esses mesmos pecados, com o passar dos anos, esses mesmos pecados são transferidos de tutores e mestres, de nozes e bolas e pássaros, para magistrados e reis, para o ouro e terras e escravos, exatamente como punições mais severas, substituem a palmatória. Foi em relação à humilde estatura da infância que tu, nosso rei, recomendastes como um emblema de humildade, quando declarastes, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, as crianças. Mateus 19:14. No entanto, Senhor, a ti, Criador e governante do universo, ele é excelentíssimo e boníssimo. Graça seria devida a ti, que és nosso Deus, mesmo que me houvesse destinado a viver somente a infância. Pois até nesta época eu existi, vivi e senti, e tendo sobre mim uma providência divina de bem-estar, um traço milagroso daquela unidade de onde eu provinha, preservei por meio de um sentimento íntimo as integridades dos sentidos. E nessas pequenas buscas e em meus pensamentos sobre coisas pequenas, aprendi a deleitar-me na verdade.
Detestava ser enganado. Tinha uma poderosa memória, o dom de discursar em público e o incentivo da amizade. Evitava a dor, a baixeza e a ignorância. Numa criatura tão pequena, isso tudo não era maravilhoso, não era admirável? Mas tudo são dádivas do meu Deus. Não fui eu quem as deu a mim mesmo. São coisas boas, e o conjunto delas são o que sou. Bom é, portanto, quem me criou, e ele constituiu o meu bem. E diante dele exultarei por todos os bens que tive na meninice, pois foi por meu pecado que procurei, não nele, mas em suas criaturas, em mim mesmo e em outras, prazeres, honras, verdades, e assim mergulhei em tristezas, conflitos e erros. Graças sejam dadas a ti, minha alegria e minha glória e minha confiança. Meu Deus, graças sejam dadas a ti por tuas dádivas, mas preserva-as em mim. Assim tu me preservarás, e os dons que me deste serão aumentados e aperfeiçoados, e eu mesmo estarei contigo, porque a própria existência eu recebi de ti.